Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, com muito assunto, com muita notícia importante para a gente abordar e trazer para vocês. A gente vai falar um pouco sobre Campeonato Brasileiro, porque sim, poderemos ter a competição sendo paralisada ainda hoje, né? A CBF aí cogita essa paralisação depois de muita pressão externa, então a gente vai trazer todas as novidades e também como que o Vasco se posicionou em relação a isso. Vamos falar muito sobre a partida de hoje, né? Que por enquanto está confirmada, Vasco Vitória da Bahia, 6h30, jogo aí em São Januário que pode, felizmente, tirar o Vasco da zona de rebaixamento em caso de uma vitória aí do Gigante da Colina. Então a gente vai trazer todos os detalhes sobre esse jogo de logo mais e também vamos falar sobre a situação do novo treinador do Vasco que provavelmente será anunciado aí já no decorrer dos próximos dias. Eu vou falar quem é esse técnico e o motivo desse anúncio já poder estar ocorrendo aí no decorrer desse início da próxima semana. E vamos falar sobre uma notícia que pegou todo mundo de surpresa ontem, né? Sobre a volta de Felipe Coutinho pro Vasco. Tá avançada, tá? Falar para vocês que provavelmente isso irá acontecer agora na janela de meio de ano. O jogador tá muito motivado em voltar para casa. Vou explicar aí todos os trâmites, o que tá acontecendo e também outros clubes que têm interesse na contratação aí do jogador brasileiro, né? Com grandes passagens aí gigantes do futebol europeu. Então, como eu falei, o vídeo está recheado de assunto importante, já fica o convite para você acompanhar, assistir o vídeo até o final, peço também a sua colaboração, que é super importante, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo. A galera às vezes esquece, cara, eu não consigo entender, às vezes tem 50, 100 mil visualizações, tem 2, 3 mil joinhas, então quem puder, rapaziada, dá essa moral que ajuda demais o nosso trabalho, deixando aquele like no vídeo. E você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, você que ainda não faz parte da nossa família, fica o convite para você, ó, se juntar aqui ao maior canal de notícias do Vasco na internet brasileira, aqui no YouTube. É só você correr lá embaixo do vídeo, clicar naquele botão vermelho e vir fazer parte da nossa família vascaína por aqui, combinado? E antes de começar o vídeo, deixar um recadinho aqui da empresa Mais Ágil. A Mais Ágil ajuda todo mundo a sacar o fundo de garantia ou o FGTS aí de forma antecipada, ou seja, você que está precisando de uma grana para levar a família para viajar, fazer uma obra na sua casa ou, enfim, investir esse dinheiro aí na sua empresa, entre em contato com eles. Primeiro link que está na descrição do vídeo ou nesse número que está aqui na tela agora para você poder aí conseguir, né, sacar essa grana em menos de 24 horas, já ter ela na sua conta bancária, beleza? Bora começar o vídeo falando sobre paralisação de Campeonato Brasileiro. Apesar da gente ter tido parte da rodada acontecendo ontem, né, alguns jogos aí dessa quinta rodada, existe uma grande possibilidade da paralisação acontecer. A CBF está sendo muito pressionada pelo governo, por questões de mídia, e ontem a CBF, para tirar a batata quente do colo dela, jogou ali para os clubes, falou, ó, os clubes querem fazer o quê? Dê aí o posicionamento oficial de vocês. E aí os clubes unidos ali, cada um teve uma opinião diferente. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, Vasco, Botafogo e o Fluminense, os três aí se colocaram a favor da paralisação do Campeonato Brasileiro, para que o foco agora, nesse momento no nosso país, seja a ajuda, né, ao Rio Grande do Sul, depois de tudo que está acontecendo por lá, e continua piorando a situação. Já o Flamengo, como sempre, né, foi contrário, né, foi ali contrário a essa paralisação. Ou seja, eu acho que se mais da metade dos 20 clubes que hoje disputam o Campeonato Brasileiro da Série A se colocarem ali a favor dessa paralisação, a CBF não vai ter o que fazer, né? Lembrando que Grêmio, Inter e Juventude e também outros clubes como Atlético Mineiro, Cruzeiro já se colocaram a favor dessa paralisação. Então a tendência é que ainda hoje a CBF tome uma decisão aí, né, provavelmente pela paralisação ali por 2, 3 ou mais semanas aí da competição nacional, mas até agora o jogo do Vasco está confirmado. Então vamos falar um pouquinho sobre essa partida. Talvez a CBF termine o calendário hoje, né, dessa rodada e paralise a partida próxima. Então, sobre o jogo de logo mais, Vasco e Vitória, um jogo muita pressão para os dois lados, as duas equipes estão na zona de rebaixamento. Vasco é o 17º, o Vitória é o 18º, o Vasco tem 3 pontos, o Vitória da Bahia tem apenas 1 ponto marcado até o momento, mas lembrando que o Vitória tem um jogo a menos que o Vasco, ou seja, eles vencendo hoje, além de passar o Vasco na tabela, vão conseguir, obviamente, ter essa margem, essa gordura de ter uma partida a menos.
pontos. E do lado do Vasco, em caso de vitória, a gente pula para 6 pontos, né? O Vasco vai pular ali para mais ou menos ali a 12ª, 13ª, podendo até alcançar a 11ª colocação, mas lembrando que muitos clubes nesse momento têm jogos a menos que o Vasco ali, partidas que acabaram sendo anuladas, canceladas ou, obviamente, aí não puderam acontecer devido a toda essa situação do Rio Grande do Sul que acontece nesse momento. E do lado do Vasco, teremos mais uma vez mudanças no time titular. É a 6ª escalação diferente que o Vasco vai ter aí nesse Campeonato Brasileiro nas 6 primeiras rodadas. Ou seja, o Vasco deve ir a campo com o time jogando no 4-3-3. O treinador interino Rafael Paiva acabou treinando o time com 2 zagueiros e 2 laterais. Só que um dos laterais é zagueiro, que é o João Vitor, né? Deve ganhar a vaga do Paulo Henrique na lateral direita. No meio de campo, o Hugo Moura está suspenso depois daquela cagada que ele fez no último jogo, sendo expulso. Então a tendência é que tenhamos Sforza, Galdames e Payet, e lá na frente Verratti, do lado direito o Rossi e do lado esquerdo o David. Então essa deve ser a escalação do Vasco: Piton na esquerda, Léo Pelé e Maicon na zaga e o Léo Jardim ali sendo o nosso goleiro titular. Eu estou confiante, acredito que o Vasco tem grandes condições de sair com a vitória. O time do Vitória da Bahia é um time muito fraco, na minha opinião é o pior time do Campeonato Brasileiro. Se você olhar elenco, para mim o elenco mais fraco, mas o momento do Vasco é horroroso, né? O momento do Vasco nesse início de competição não poderia ser pior, então isso aí acaba pesando um pouco mais aí também nessa pressão em cima dos jogadores. Lembrando que hoje provavelmente não teremos casa cheia, né? São Januário deve estar muito vazio, provavelmente aí com público entre 5 e 10 mil pagantes, por vários motivos. Primeiro, um jogo com pressão. Sabemos que se o Vasco perder, empatar, vai ter protesto, possibilidade de confusão. Espero que não aconteça, mas tem essa possibilidade, como aconteceu no ano passado e já aconteceu em outros jogos aí, em outros anos. Tem a questão de ser Dia das Mães, inclusive já fica aqui, né, um desejo de um Dia das Mães maravilhoso para todas as mamães aí do Brasil, as vascaínas, as não vascaínas também, do mundo inteiro, em especial para as mamães lá do Rio Grande do Sul, né, que estão passando aí esse momento de dificuldade. E também o motivo aí dessa questão do jogo ter tido o horário alterado, ou seja, provavelmente um público pequeno hoje em São Januário, mas se Deus quiser, o Vasco saindo com uma grande vitória. E queria lembrar, rapaziada, também outra coisa. Após o jogo de logo mais, a nossa parceira do canal, a Betwinner, tá com uma promoção muito bacana. Hoje, 10 vascaínos que se cadastrarem na Betwinner vão levar uma camisa oficial do Vasco para casa. Ainda dá tempo de você participar desse sorteio. É só você correr no primeiro comentário fixado, clicar lá no link da Betwinner, fazer o seu cadastro. Assim que você terminar o cadastro, faça um depósito de pelo menos R$10 lá na conta da Betwinner, porque você vai participar do sorteio de 10 camisas e, além disso, você ainda vai ganhar mais 130% de bônus no seu primeiro depósito. E se você ainda não for cadastrado, você ainda vai ganhar mais R$200 de boas-vindas. Ou seja, você sai ganhando em todos os aspectos. Lembrando que no jogo de hoje, lá na Betwinner, o Vasco está pagando R$4 para cada R$1 que você apostar. Ou seja, se apostar esses 200 que você está ganhando lá e o Vasco vencer a partida, você vai botar 800 prata no bolso, parceiro. Então corre lá, primeiro comentário fixado, clica no link, faz o cadastro, faça um depósito para garantir todas essas bonificações, beleza? Bora falar agora sobre treinador, porque a situação é a seguinte: o treinador do Vitória de Guimarães, lá do Portugal, Álvaro Pacheco, parece que está aí já praticamente acertado com o Vasco, e ontem pode ter sido o último jogo dele comandando a equipe do Vitória de Guimarães em Portugal. Eles acabaram perdendo lá o clássico, né, que era a penúltima rodada lá da Liga Portuguesa, e com isso o time dele não tem mais ambições, não tem mais o que fazer no Campeonato Português, vai terminar o campeonato na 5ª colocação, já está garantido, não pode chegar em 4º ou 3º e também não pode ser ultrapassado pelos 6º ou 7º colocados. Ou seja, o trabalho dele por lá tá feito, tá terminado, e o Vasco aí tá tentando convencer o treinador a já vir para o Brasil hoje ou amanhã, para poder já assumir o comando da equipe nessa segunda ou terça-feira, né? Para já começar o trabalho, para já dar início aí a essa nova fase que o Vasco vai ter sob o comando aí, provavelmente, do Álvaro Pacheco. Então a tendência é que esse anúncio oficial possa acontecer já na segunda-feira, caso o Vasco convença o treinador a não dirigir a equipe portuguesa na última rodada, né? Obviamente vai depender da liberação do clube dele, né? De repente sem ter que pagar nenhum tipo de multa rescisória. Acredito que isso vai acontecer, até pelo momento que o Vasco vive, o treinador vai querer assumir o mais rápido possível. Então, provavelmente, já na segunda ou mais tardar terça-feira, a tendência é que Álvaro Pacheco aí assuma
o comando técnico da equipe vascaína. E aí não para por aí, né? Ontem tivemos uma surpresa muito grande aí, que foi a volta de Felipe Coutinho aí sendo especulada no Vasco. A gente correu atrás das informações, conversamos com pessoas ali próximas ao jogador e sim, a negociação está avançada, né? O Coutinho, primeiramente, tinha sido procurado por empresários do Cruzeiro para tentar, né, o retorno dele ao futebol brasileiro. Quando o Coutinho soube do interesse do Cruzeiro, que já estava ali conversando com o empresário dele, Coutinho falou: ó, esquece Cruzeiro, esquece qualquer outro time do futebol brasileiro. Voltar pro Brasil, irmão, só volto pro Vasco. O único lugar que eu cogito essa possibilidade é voltar para minha casa. Eu sou muito grato por tudo que o Vasco me fez e agora eu quero retribuir. Óbvio que existem outros clubes interessados também, como por exemplo, Besiktas da Turquia e o Olympiacos da Grécia, dois clubes que estão ali de ligas não tão fortes como o Coutinho já jogou, na Espanha, na Inglaterra, e atualmente ele joga no Catar, né, que apesar de não ser uma liga maravilhosa, tem ótimos jogadores jogando por lá. E aí, a situação é essa, né? O Coutinho quer voltar, parece que as negociações aí estão muito boas aí para que ele possa já ser anunciado, quem sabe, já nos próximos meses aí, né? Lembrando que a janela de transferências, ela vai abrir em julho, ou seja, falta ali 1 mês e meio, 2 meses, né, para que o Vasco possa começar a anunciar jogadores. Você vai me perguntar: pô, Mário, mas essa crise que a 777 está enfrentando, problemas judiciais, situações de atraso de salários, estão cogitando já começar a vender alguns clubes que ele detém, né? Tem também o afastamento do Josh Wander e do Steven Pasco do controle da 777. Isso não pode atrapalhar na negociação? Pode atrapalhar, mas eu acho que nesse momento a vontade do Coutinho em voltar para casa, em voltar para vestir a camisa do Vasco, ela conta mais do que qualquer coisa. Se o Vasco chegar e oferecer um contrato interessante para o Coutinho, mesmo com essa fase horrorosa da 777 aí, fora dos âmbitos do Vasco da Gama, isso pode acabar acontecendo, né? Acredito muito que vai acontecer pela vontade e pelo desejo do jogador, que seria incrível, né? Ver o Coutinho voltar para casa, um craque de bola, um cara que ainda tem muito futebol pela frente. Acho que seria sensacional e seria um reforço aí que com certeza elevaria demais o nível dessa equipe vascaína. É óbvio que o Vasco tem que contratar outros jogadores para outras posições, a gente não pode esquecer disso, mas obviamente o Coutinho seria, né, aquela cereja, aquele jogador diferente para entrar nesse time vascaíno. Concordam comigo? Quero que vocês deixem nos comentários aqui a opinião de vocês. E antes de ir embora, mais uma vez, galera, não esquece de dar aquela moral, deixando o like no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito e digo mais, não perca tempo, corre lá, primeiro comentário fixado, clica no link da Betwinner, faça o seu cadastro para garantir a participação no sorteio, ganhar R$200 e obviamente aí quem sabe levar uma da camisa do Vasco para casa hoje após a partida contra o Vitória, beleza? Então é isso, mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, mais uma vez quem puder compartilhar o vídeo, a gente fica muito agradecido também. Tamo junto, aqui ó, aqui irmão. Aqui é Vasco, tamo junto, valeu!